Vamos ver. Porção semanal do Êxodo capítulo 10. E disse o Eterno a Moisés: vai ao faraó, pois eu fiz endurecer seu coração e o coração de seus servos, para pôr meus milagres entre eles, e para que contes aos filhos de teu filho e do filho de teu filho, como me burlei do Egito, e os meus sinais que fiz no meio deles, e sabereis que eu sou o Eterno. Então, essa paraxá Bo, ela vai contar para a gente as 3 últimas pragas lá do Egito, lembrando que é uma punição de Deus ao Egito, de tudo aquilo que eles fizeram para o povo de Deus, tá? A forma como Deus escolheu trabalhar, a gente está vendo aqui. Deus endureceu o coração do faraó para ele dizer não, para que todas essas maravilhas pudessem acontecer aos olhos do povo de Deus. Por quê? Deus estava construindo ali no meio deles variados motivos, experiências que pudessem ficar gravadas dentro deles, para que uma vez na saída do Egito com aqueles milagres, os milagres dessas 10 pragas, o milagre da abertura do mar, o milagre de ter o exército egípcios, eles afogados no mar, e a forma que o povo recebeu armas para poder ter um exército, e depois eles recebem a Torá. A gente vai ver isso mais para frente. Mas até aqui nós vamos observar essa praga dos gafanhotos, depois escuridão e depois morte do primogênito, que aí é a revolução completa, aonde realmente eles serão libertos. Então até aqui vai ficar aquele jogo, olha, você pode ir, mas vai sem as crianças. Olha, você pode ir, mas vai sem tal coisa. Olha, vai, mas você não leva o gado, entendeu? E não tinha acordo ali, era para sair todos, ok? E mais no final termina essa paraxá para fazer o resgate do primogênito, tá? Então eu vou dizer assim para você, o primogênito é um filho de uma pessoa, claro, tá? E aqui ele vai fazer um resgate. O que você pode aprender com essas coisas para você hoje, no dia de hoje? O que é resgatar uma vida? Você tem que pensar na sua vida. Qual é o resgate que você pode fazer por você mesmo? Por exemplo, não é possível que ninguém tenha problema. É mais fácil que todo mundo tenha problema. E quem não está com problema hoje, aproveite esse momento de paz, porque problema você vai enfrentar dali a pouco. Mas quando você estiver no meio do problema, você tem que pensar, daqui a pouco eu vou sair desse problema. Porque isso é uma roda, você tem que saber que isso vai acontecer mesmo. Mas quando também estiver dentro de um problema, você tem que lembrar daquele anel que foi colocado no dedo de Davi. E a inscrição estava ali. E isso também passará, para você ter força. E nessa força que você tem, você deve ler Salmos. Se você aprender a ler, nem que seja um capítulo só por dia de Salmo, você também vai estar recebendo dessa energia de Deus para a tua vida, num sentido diário, tá? E você vai aprender que alguém passou situações como você está passando,
em momentos, situações muito pior que a sua, e a forma como ele foi a Deus e Deus abençoou e mostrou, essa bênção, ela chega também até você, porque Deus assim o fez. Ele quis que assim fosse. Então, como seria a gente aprender a resgatar uma vida? Ali no caso, o pai, ele vai estar pagando uma oferta para libertar o filho dessa questão do primogênito, tá? Agora, o que você pode pensar? Nós oramos aqui um monte de coisas que eu fui pausando para você compreender. Veja que um monte de coisas que a gente leu ali é aprisionamento. Por exemplo, local de trabalho. Está aí um lugar que tem aprisionamento, local de trabalho. Ali você está ouvindo coisas que você não queria ouvir. Você está, às vezes, ouvindo coisas sobre você que, se você não tiver um bom coração, você vai permitir que a raiva entre dentro de você contra aquela pessoa. Aí você vai tornar o ambiente mais doente ainda, tá? Então, durante o dia, onde quer que a gente esteja, a gente vai estar cercado de coisas ruins. Então, o que deve ser feito? Nós já vimos aí modos de proteção pela oração. Lembrar o quê? Sempre você ter escolha para o bem. Ah, mas fulano de tal, olha o que ela fez, isso aí não se faz. Tem gente que bate o pé e vai falar, eu não perdoo de jeito nenhum. Enquanto ela não perdoar, que escolha que ela está tendo? De amarrar, de ficar amarrado, de ficar aprisionado. E tem que lembrar que estas coisas, nesse caso, quando você não perdoa, aquele fato, ele ganha poder sobre você. Você pode ficar doente, você pode ter problemas diversos. Então, qual é a sabedoria de Deus? Libera o teu dia, libera pessoas, escolha sempre fazer o bem, tá? Mesmo que você não sinta, você pode falar assim, ó, Deus, eu escolho fazer o bem porque eu sei que essa é a melhor escolha, mas se for ver pela minha vontade aqui agora, eu não quero fazer isso de jeito nenhum, mas eu passo por cima dessa minha vontade e fico com o teu querer, então eu declaro, eu perdoo fulano de tal, disso que foi feito. Então isso é uma atitude que vai libertar, vai mudar inclusive o teu rosto. Você vai deixar de ter aquela cara de opressão, você vai passar a ter um rosto de paz, de alegria, entendeu? Outra coisa, escolher fazer o bem é de modo diverso. Veja só, você sai na rua, da tua casa até o lugar que você vai comprar o pãozinho de manhã. Aí você encontra com 3 pessoas na rua. Você está indo, ele está vindo. Quantas vezes você já ouviu dessa pessoa um bom dia? É gente que você nunca viu. Qual é o normal? É ninguém falar com ninguém. Esse é o mais normal. E agora, qual que é a parte boa? Você cruzou com alguém e fala, bom dia. O que significa esse bom dia? Você está abençoando a pessoa. Você está lançando uma bênção para a pessoa. E quando você lança uma bênção para a pessoa, com um simples bom dia, você está cumprindo o mandamento de Deus. Porque Deus fala para a gente pensar o bem uns para com os outros. Deus dá ordem ao judeu para que ele não pense somente nele, mas para que ele também seja responsável pelo seu irmão. Então veja que nossa educação popular, olha, essas coisas não tem nada a ver com religião. Então quando você fala bom dia para uma pessoa, ela também vai responder bom dia. Não interessa se ela falou de todo o coração ou não, ela também abençoa a tua vida. Tudo bem, tem gente que não responde. Às vezes a pessoa responde baixinho, você não escuta. É verdade, pode prestar atenção. Sempre que você fala bom dia, há um retorno da pessoa.
Aqui a gente não para, ó, você está andando assim, ó. Entendeu? Você fala bom dia, às vezes não dá tempo nem da pessoa falar alto, ela fala baixinho, ela fala bom dia. Agora é muito difícil quando você fala bom dia para alguém e a pessoa reclama. Muito difícil. Geralmente a pessoa também fala bom dia. Então, querendo ou não, você já está escolhendo uma coisa boa para você naquele dia. Uma coisa tão simples. E é algo que está dentro da nossa cultura como educação. O que manda a regra de educação? Cumprimente as pessoas. Seja gentil. Quando você é gentil, há uma frase famosa: gentileza gera gentileza. Quando você é gentil com alguém, aquela pessoa, ela, querendo ou não, se ela é uma pessoa muito fechada, ela pode começar a se soltar. É assim com coisas pequenas que começa grandes mudanças em nossas vidas. Se você pegar só essa palavrinha bo, que está no sentido vai, ali está dizendo, aqui no texto, é Deus falando a Moisés: vá ao faraó, vai. Ele foi, certo? Mas aqui no texto também fala: eu fiz endurecer o seu coração. Vamos ler o comentário, o que está escrito. Ó, comentário 1: eu fiz endurecer o seu coração. Porque o faraó endureceu o seu coração no princípio, recusando libertar os filhos de Israel, quando disse: quem é o Eterno para que eu escute sua voz e envie Israel? Não conheço ao Eterno, e também não mandarei Israel. Uma primeira resposta para essa palavra, eu fiz endurecer o coração de Faraó, é uma atitude da parte de Deus em resposta à atitude que ele teve. Então, quando ouviu falar de Deus, ele falou: quem é esse Deus? Muitos podem falar assim, olha a frase que a gente aprendeu no nosso dia a dia. Você tem uma frase assim: quem é fulano de tal na fila do pão? Já ouviu isso? Já ouviu? Ah, não é possível, gente. Hã? Vocês nunca ouviram alguém falar assim: quem fulano pensa que ele é? Esse é o sentido. Ou então, quando a pessoa acha que ela é alguma coisa, o outro, julgando aquele comportamento, fala assim: quem ela pensa que é? Quem é ela na fila do pão? É um outro jeito popular de se falar. Agora, quantas coisas ocorrem no nosso dia que a gente não para pensar, em que a gente agindo assim, nós estamos tendo nosso coração endurecido. Aqui no caso, Deus está dando um exemplo, e o exemplo claro é o quê? O faraó que agiu com desdém. Quem é esse Deus? Quem é Israel? Quem é esse povo? Quem é esse Deus? Não conheço. Tá? Dá para perceber também o quanto as pessoas gostam de receber tapinha nas costas. Quanto que as pessoas, quando você trabalha muito e você não é elogiado no teu local de trabalho, você fica triste. Quando você não fala para a tua mulher que ela está bonita, ela fica triste. Quando você entra de férias e no segundo dia você já quer que ele volte a trabalhar, ele fica triste. Entendeu? São coisas que a gente está acostumado no dia a dia da nossa vida, passou a ser coisa boba do nosso dia a dia, mas está tendo coração endurecido. Veja só, alguém fala alguma coisa que a gente não queria ouvir. Aí, a frase que a gente usa é:
Você chega em casa, vamos supor, você chega na tua casa, encontra tua filha de cara fechada. O que a gente fala? Nossa, fulano tá bicudo. Ou então, que cara é essa? Que cara feia é essa? O que aconteceu? Uma discussão. Alguém falou que não devia. Às vezes era até o que devia, mas o outro não recebe. Entendeu? Porque você quer ter razão, o outro também quer ter razão. Você fica com a tua razão, o outro fica com a razão dele, há um racha. Ora, então esse negócio de endurecer coração, percebe que está muito na prática do nosso dia a dia? E aí você vai perceber regras até social, quando a gente aprende a ser gentil. Vamos lá para Provérbio, quando fala assim, se eu não me engano é o capítulo 15, que vai dizer assim, a resposta branda afugenta o furor. Você já percebeu que isso é verdade? Alguém está nervoso, você chega, você responde calmo para a pessoa vai se acalmando. Tá? É uma regra bíblica? É, mas se você colocar isso em prática no social, você vai ver o quanto de corações endurecidos que vão voltar a ficar amolecidos. Tá? E assim, porque se a gente falar aqui agora, somente no trecho da Bíblia, explicando só a parte bíblica, você vai conhecer o que aconteceu lá, entre Moisés, Deus, Faraó e povo. E o que acontece com você aqui? Você nunca vai ter mudança. Porque tem muitas pessoas que leem no texto que está escrito e não têm condições de trazer o ensino na prática da vida dela. Então, de uma forma muito simplista, aprenda a falar bom dia. Aprenda a conversar com pessoas. E aí você vai se surpreender que gentileza de fato gera gentileza. Outra coisa, a gente iniciou falando fazer o bem. Nós temos um ditado também que fala fazer o bem não importa a quem. Porque o sentido que a gente vê no dia a dia é que as pessoas fazem o bem somente quando estão interessadas. Né? A famosa música do Roberto Carlos, a partir de hoje, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Ora, por que tem essa música? Que a pessoa levou pancada, ela cansou, mas tem momento que de fato você vai ter que aprender a gostar somente de quem gosta de você. É uma escolha, tá? O que é dar mão à palmatória? Hoje nós estamos no dizer popular. Vocês não sabem o que é dar mão à palmatória sem ser o sentido real? O que é o sentido real? Vocês lembram o que é palmatória? Vocês são muito novinhos, né? Não é ditado não. Sim, é o ditado a fala, mas acontecia de verdade. A pessoa já apanhou na palmatória? Já? O que você fez? Você acha que alguém apanha na palmatória sem ter feito nada? Tem um vídeo na internet aí, eu não lembro, foi no Instagram. Um professor está lá dando a aula dele, começou a aula, sempre o menininho chegava atrasado. Aí o menininho chegava, tinha que ir lá diante do professor, ele estendia a mão assim, e o professor vinha e dava um tapa forte na mão dele. O menino ia sentar. Todo dia era isso, tá? O professor entende o quê? Ele está dando uma lição de moral para os alunos, dizendo, olha lá, você tem que ter respeito. Respeito com quem? É como se ele dissesse, olha, você está desrespeitando a mim como professor. Chegue no horário. O que está por trás é assim, e bate no menino para ser exemplo. Aí um dia esse professor se atrasa, está vindo para a escola de bicicleta, já viu esse vídeo? Não? Ele se atrasa, e no que ele se atrasa, ele olha o menino que chega atrasado todo dia.
E ele descobriu por que é que o menino chegava atrasado. O menino estava trazendo na cadeira de roda, empurrando o que devia ser o irmão dele, alguém. Então ele ia correndo, um menino pequeno, imagina o esforço que ele faz para empurrar uma cadeira de roda com alguém ali. Aí ele vai, na hora que ele coloca a pessoa na escola, onde tem que ser ali, aí ele corre para a escola. Naquele dia, o professor estava lá, dando a aula, o menino entrou. Quando o menino entrou, o menino já foi direto, estendendo a mão para apanhar. Então essa batida na mão dele era um castigo para uma coisa boa. E você não deve ser castigado porque você faz uma coisa boa. E aquele professor fez ao contrário. O professor que dá a mão para ele, entendeu? Dizendo, quem merece o castigo sou eu. E ele abraça o menino. Ele abraça o menino porque, olha, agora eu sei que você não falta com respeito a mim, que você chega atrasado é porque você está fazendo uma coisa boa, entendeu? Então veja só, veja como a gente julga cada um. E você já percebeu que quando a gente julga alguém numa coisa, mais lá na frente acontece aquela mesma coisa e a gente faz igual aquilo que a gente falou que era errado? Quantas vezes já fizemos isso? Aí você vai falar, alguém fala, tá vendo? E agora? E agora que você tem que aprender que você errou lá naquele passado. E de hoje para frente, você tomou uma postura diferente. Entendeu? Porque se você simplesmente falar, faço o que eu faço, como é que é? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Ninguém adquire respeito dessa forma. Tá? Então, veja só. Quando a gente está olhando para as estruturas do teu ser, por que a gente chora? Quando a gente chora com algum aborrecimento, você não quer um amigo do lado, o famoso amigo para você chorar, desabafar, falar? Então, o dia que alguém tiver também aborrecido, triste, seja você esse amigo que você sempre quis ter. Se pensar desse jeito, eu sempre falo aqui, vou repetir a mesma ideia. Tem pessoas, e um monte de pessoas, que falam assim, eu não dou carinho porque eu não tive carinho. Eu não aprendi a dar carinho. Olha, mas espera aí, quantos anos você tem agora? Vamos supor, a pessoa fala, eu tenho 50 anos agora. Aprenda a dar carinho. Vai ficar falando, eu não recebi, por isso que eu não dou. Olha, então a pessoa não vai mudar nunca. Eu não sei falar palavras boas. Aprende. Começa hoje, antes tarde do que nunca. Comece a estender. Eu brinco aí que lá na minha casa que fala minha mãe e a gente, os irmãos, eu não vejo o meu irmão não aprendeu a chegar e beijar minha mãe como eu faço, a Rose faz, a Lu faz, tá? Mas é o jeito dele. Eu também não vejo ele ficar de mimo com a filha, tem? Hein, mãe? Ela nem está sabendo o que eu estou falando. Não, nem sabe. Esquece, gente, não entendeu nada. Então, quer dizer, é um jeito que a pessoa tem. Agora, ela pode mudar? E por que não muda? Não é, isso aqui é um caso no meio de milhão. É muita gente que não muda porque não quer mudar. E aí o que ela oferece? Oferece para tudo que está ao redor. Oferece oportunidade para que o seu coração seja o quê? Endurecido. Tem uma regra aí. Com a mesma medida que medirdes, será medido. Isso aí está escrito lá no Novo Testamento. Então pega toda uma grande parte do mundo.
A outra grande parte do mundo recebeu uma educação bíblica judaica, da Bíblia hebraica, que está escrito o quê? Midá que é nega de midá. É o mesmo sentido, medida por medida. Vamos lembrar lá, o rei Ezequias, está no livro de Ezequiel e também está em Crônicas, a mesma história. Acho que é em Crônicas, não lembro. Lembra que o profeta, está em Isaías, né? O profeta chega e vai falar assim: ó rei, coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Ora, a gente já comentou aqui, aí ele pensa assim: por que eu vou morrer? Qual é o motivo de um decreto divino para a morte contra mim? Porque você quebrou o princípio. Ele fala: qual o princípio? Você ainda é solteiro e não teve filho. Aí ele responde assim: mas tem um motivo. Eu não estou fazendo isso simplesmente para quebrar o motivo. É que nas minhas orações e na forma de entender aí a questão de futuro, eu descobri que eu vou ter um filho e esse meu filho vai ser muito mau. Eu não quero trazer maldade ao mundo. Então eu escolhi não ter filho para não trazer maldade ao mundo. Aí você pensa assim: se Deus tem um decreto para você ter um filho, qual decreto tem que prevalecer? Quem é maior? A pessoa, o rei ou o rei Deus? O rei Deus. Mas aí naquela questão de querer servir tanto a Deus, ele falou: não, eu não quero trazer a maldade ao mundo, portanto não vou ter filho. A mesma ideia de pensamento é quando Moisés recebeu a mensagem de Deus para poder circuncidar, para voltar ao Egito. O filho dele tinha nascido. O dia da circuncisão é dito que é o 8º dia. Aí ele pensa: Deus me falou para voltar ao Egito, que eu vou liderar o povo. E aí, se eu faço a circuncisão agora do meu filho, ele vai passar mal nesse caminho, eu vou ter dificuldade. Então eu não vou fazer a circuncisão agora e vou fazer quando chegar no Egito. Porque importante para mim é cumprir o que Deus falou. Veja, agora está ao contrário. Então o rei lá, o Ezequias, ele soube que ele teria um filho que seria ruim. E aí ele pensa: eu não quero ser uma pessoa, porque eu temo a Deus, eu não quero trazer algo ruim para o mundo. Então ele está pensando em Deus ou nele. Se Deus fala: vai arrumar uma mulher e vai ter um filho. E aí ele pensa: mas não, eu quero praticar as boas obras, eu quero ser uma bênção para com as coisas de Deus. E aí não vou trazer o filho. Lá atrás, Moisés tem o filho, vou cumprir a palavra que Deus falou: volta para o Egito, mas o meu menino, se eu fizer circuncisão, vai ter problema nessa viagem, então eu vou fazer circuncisão quando chegar lá no Egito. Isso tudo tem a ver com Deus ou com aquilo que a pessoa pensa? Aquilo que a pessoa pensa. Então o que você pensa, a gente só atrapalha, tá? São as razões que a gente dá. Eu fiz assim por causa disso. Se você pensar desse jeito, toda discussão não é para existir, então. Ou todo mundo que faz coisa errada, você percebeu que sempre que a gente faz coisa errada, a gente não admite? Admite? Porque não é só eu, não. Ninguém admite. Ninguém admite.
Então, a primeira coisa quando é jogado para você, isso é com todo mundo, isso aqui a psicologia explica. Então, naquele primeiro momento, você nega. E como que a gente nega? Mostrando alguma coisa. Então, por que eu vou morrer? Porque você não teve filho. Ah, mas eu não tive filho por este motivo. Moisés, o anjo aparece lá que nem uma cobra e começa a enrolar nele. Lembra dessa passagem? E aí a mulher que salva ele. Como? Vai lá, pega uma pedra afiada e ela faz a circuncisão do menino. Tá? E qual foi a resposta aí? Mas Deus, por que está acontecendo isso? Eu estou cumprindo a tua vontade. Você descumpriu meu mandamento, que é o 8º dia, todo menino tem de ser circuncidado. Ah, mas eu não fiz isso para fazer no Egito, ele podia correr risco de vida. Aí vem a pergunta, quem é o dono da vida? É Deus. E se ele está colocando a criança à prova da viagem, não foi por causa do cumprimento de uma palavra de Deus? Então perceba que em muitos momentos você deixa de fazer alguma coisa para Deus, você deixa pensando em você. E aí a gente arruma desculpa de um motivo, tá? Aí você vai pensar, no nosso dia a dia popular, porque Deus é Pai, é dono da alma de cada pessoa que está nesse mundo. Ah, você está falando que Ele é dono da alma daquele que é satanista? Isso, aquele que é satanista também tem a alma ligada a Deus. Ah, mas vai acontecer isso, isso, isso. Vai acontecer coisa? Claro que vai. Mas não pode negar o fato que fulano está conectado com Deus. Tá? Há responsabilidade? Há responsabilidade nas nossas escolhas. Por isso que a gente está aqui. Para ter escolha. Para poder... E aí a gente vai perceber o quê? Que para uma pessoa, por exemplo, se tornar alguém que sirva ao outro lado, no exemplo que eu dei aqui, ele é uma pessoa boa ou ele é uma pessoa má? Isso é uma pergunta para vocês. Alguém que sirva o outro lado, ele normalmente, entre as pessoas, ele tem um comportamento de gente boa ou um comportamento de gente ruim? É? Ruim. Sempre. É? Pode o quê? E se ele não era uma pessoa ruim, ele vai se tornar uma pessoa ruim. Porque para você servir ao outro lado, o outro lado é alimentado com coisas negativas. Então, para você estar do lado negativo, você tem que se tornar negativo. Entendeu? Agora, veja só, sem falar de religião, de nada. Simplesmente uma pessoa que nasce, vai lá para a pré-escola e começa a ter relacionamento com crianças, vai tendo uma aulinha normal, de escola normal. Veja, não põe nada de religião. A criança vai aprender ali regras sociais de comportamento que vai fazer com que ela tenha escolhas boas no decorrer da vida? Vai. Por exemplo, é ensinado a criança o quê? Qual é a dificuldade que toda criança tem? Dividir o brinquedo dela com o outro. Ah, é meu! E quando o outro insiste, o que ela faz? Unha, morde, bate, puxa cabelo. Não é assim? Criança de pobre e criança de rico. Criança lá dos Estados Unidos e criança aqui, criança da favela ou criança lá do Notre Dame. Então nós estamos falando de algo que está dentro da pessoa. O espiritual está dentro da pessoa. Então o que a gente tem que aprender a fazer? Resgatar, pagar o preço da minha liberdade, da liberdade do primogênito. Quem é o primogênito? O que nasce primeiro. Quem é que nasce primeiro? Você acha que você nascendo aqui, você nasceu primeiro aqui? Onde você nasceu primeiro? Em cima.
Primeiro você nasce em cima, tem a sua alma em cima, para depois alguém ficar grávida aqui embaixo, gerar criança para a tua alma descer. Então, na hora que a tua alma desce, já é o teu segundo nascimento. Você nasceu primeiro em cima. Então, vamos resgatar o primogênito. Vamos resgatar a tua liberdade. E como você faz isso? Preciso ir para alguma escola bíblica? Basta você acatar até o que é regra social. Regra de educação, como eu já te disse hoje. Aprenda a falar bom dia para as pessoas. Você já vai evitar coisas dentro de você. Aprenda a ser gentil. Você já vai eliminar um monte de coisas. Aprenda a compartilhar. Tá? Qual outra coisa? O fulano está fazendo uma entrevista e chega para um cara, né, perto do ônibus e pergunta para ele assim, você estando no ônibus, chega um idoso e você está sentado, você dá o seu lugar para o idoso sentar? Ele fala, não. Aí ela fala, nossa, como você é mal educado. Aí ele fala, não, eu sou motorista. Eu sou motorista. Não posso dar o meu lugar para o idoso sentar. Mas essa regra do ônibus, a gente vê muita pessoa dando lugar, tá? E você vê muitas pessoas não dando lugar. Mas isso a gente aprende na escola. A gente aprende na escola. A gente aprende proteger. Então, não dá para ficar escondido atrás de linha religiosa. Que hora que é agora, gente? Tá certo? Então, a gente não pode... O povo se esconde atrás do ensino religioso. Entendeu? E não há desculpa, porque quem está no ensino religioso, ele não cumpre. Tá? E quem não vai para lugar nenhum, também não cumpre nem aquilo que ele aprendeu como boa regra dentro da sociedade. Tá? Ser bondoso. Você está andando na rua, vê, por exemplo, uma idosa carregando uma sacola pesada. Nos tempos atuais, você vai falar assim, deixa eu levar a sacola para você. Ela vai falar, não, deixa que eu... Porque ela tem medo que você pegue a sacola e sai correndo. Não é? É verdade. Ainda mais. Isso, ainda mais. Poxa, eu fiquei constrangido. Eu estava indo no dentista na semana passada. Tem aquela praça lá em cima, uma praça grandona, tá? E eu estava indo caminhando, que eu estava no sentido lá, sorveteria Serjão, então eu ia passar por dentro da praça, né? Eu estou no meio da praça, eu estou caminhando no sossego e vendo o celular, né? Aí, tá vindo lá um jovenzinho, um rapazinho, sei lá, 18 anos, então ele vai encontrar comigo. Só... Hã? Não soquei não. É que a pessoa que está vindo, ele era mais moreninho, entendeu? O constrangimento foi dele, porque certeza que do próprio jeito que ele foi passar perto, ele me cumprimentou, mas para deixar claro, eu não sou ladrão não. Então às vezes a gente passa por um constrangimento, porque se você pega o teu celular e guarda, você vai falar para o cara, você está achando que eu sou ladrão? Aí se você está vindo normal aqui, estava reagindo normal, mas o menino está vindo, ele se sente constrangido, entendeu? Aí ele já fala uma palavra antes para dizer, ó, fica de boa aí, porque eu não vou roubar ninguém não. Entendeu? Então fica uma situação complicada.
Está todo mundo a risco. Está todo mundo a risco. E aí a gente vai tendo uma desculpa. Claro, tem essas maldades todas, é verdade, tem sim. Tem tudo isso. Por outro lado, a gente tem que entender que se uma pessoa normal que nasce aqui nesse nosso Brasil, ela respeitando somente o que ela aprende na escola, compartilhar, ser educado, ter valor pela dignidade humana, isso é da Constituição. Você ter respeito, ter dignidade pela sociedade, pelo povo. Quer dizer, é algo que está ali escrito, o povo cumpre. Se você tiver dignidade, se você pensar no outro, para você favorecer o outro, você não precisa estar em congregação nenhuma, não precisa estar em igreja nenhuma, não precisa estar em lugar nenhum, que você está vivendo espiritualidade. Porque você está fazendo bem, e este bem está conectado com o mundo de cima, com Deus. Então esse negócio que a gente aprendeu, hoje se fala muito em espiritualidade. Você pensa, mas como espiritualidade? A gente aprendeu que espiritualidade está conectado com vida espiritual. Mas tudo é espiritual, é isso que o povo tem que entender. Tá? Para você ser espiritual, você não precisa pertencer a uma igreja. Para você ser espiritual, se você fizer o bem para o teu semelhante, você está sendo e vivendo a tua espiritualidade, porque é um relacionamento com Deus, tá? Você está trazendo Deus do céu como Deus na terra, porque Deus é bom. O que Ele pensa de você? Ele quer que você ajude. Veja o mandamento lá, se você está passando e está vendo o animal, naquela época era tudo agrícola, o animal do teu inimigo, do teu vizinho que não gosta de você, que é teu adversário, mas o animal dele está padecendo, qual é a missão sua? Socorrer o animal. Mas na prática do dia a dia, eu não, ele não gosta de mim, ele que se dane. É assim que o povo pensa. E aí Deus está falando, Deus pergunta assim para você, e o animal? O que o animal tem a ver com ele ou com você? Ah, é dele, ele que se vire. E se morrer? O animal de quem que é? O animal é criatura de Deus. Então é no dia a dia que a gente tem que pensar nas coisas. Então, endurecer o coração, veja, estou fechando o dia de hoje com duas coisas. Resgatar o teu primogênito, aquele que nasceu primeiro, a tua alma que está em cima, traga a tua alma para baixo. A tua alma vindo abaixo, você vai demonstrar uma nova personalidade. Você vai ser uma pessoa boa. Aí eu não sei dar abraço porque eu não aprendi. Ué, aprenda agora. Nunca ninguém me ensinou, não fui acostumado. Se acostume agora. Dá resultado. Não sou de carinho, mas receber carinho gosta. Se sabe o que é carinho, então a pessoa sabe, começa a demonstrar, começa a fazer. Quando alguém falar para você, cuidado com fulano que é insuportável, tá bom? Eu não quero colocar nenhum de vocês aí à prova, por isso eu não vou citar nome. Mas, uns bons tempos atrás, tinha uma pessoa aqui no nosso meio. Praticamente, essa pessoa só conversava comigo. Ninguém de vocês suportava aquela pessoa. Eu disse que faz tempo. Tá? Ninguém de vocês suportava. A pessoa tinha cara de chata? Tinha. Ela era chata? Era. É verdade, ela era. E por que ela se dava bem comigo? Porque eu escutava ela no meio da chatice dela. Quando ela precisava de mim, eu estava sempre com as portas abertas. Eu preciso tomar cuidado, senão você vai descobrir quem é.
Já descobriram quem é? Não? Pois é. Então aquela pessoa... Quem? Não, fala baixinho para eu não escutar aqui. Tá? Então quer dizer... Teve uma outra pessoa, teve várias pessoas assim aqui no nosso meio. Teve uma pessoa também que um monte de gente do nosso meio, ninguém suportava, que é uma moça, uma menina. E aí ela mudou aí do bairro, passou um tempo, passou 3 anos. Tocou a campainha de casa, era essa pessoa. Falei, nossa, quanto tempo, tô morando em tal lugar, assim, assado. Eu falei, eu vim aqui só para te dar um oi. Nos últimos anos, a única pessoa que me deu atenção foi você. E que atenção que eu dava? Alguma coisa fora do normal? Não. Simplesmente ela queria falar alguma coisa, eu ouvia. Ajudei com alguma coisa, com dinheiro, com ajuda aí. Não fiz nada. Eu simplesmente ouvia quando ela queria falar alguma coisa. Então a pessoa se sente... Entendeu? E veio agradecer. Tá? Ou seja, é moda também a palavra de hoje dizendo assim, gratidão. Cuidado para não ficar usando essa palavra aí, gratidão, tem gente que fala, gratidão. Gratidão está muito associado com a prática espiritual, no sentido de espiritualidade. Tá? Gratidão é uma ótima palavra, ela é melhor do que obrigado. As pessoas, muitos têm trocado, ao invés de você falar, obrigado por isso, então ao invés de falar obrigado, a pessoa fala gratidão. É melhor a palavra gratidão do que obrigado. Pensa, o que é obrigado? Obrigado é um agradecimento, mas olha a palavra, você está agradecendo por obrigação. E quando você fala gratidão, você simplesmente está sendo espontâneo. Isso é um verdadeiro agradecimento. Olha, gratidão, eu sou grato a você. Olha como a gente começa a oração Modéani. Modéani lefanecha. Deus, sou grato a ti por devolver a minha alma. Então, quando você falar, ou alguém falar gratidão, mas muitos que usam o termo gratidão, ele é uma encrenca de pessoa. E usa gratidão, aí a gente leva para o outro lado, né? E fala, olha lá, fulano de tal, assim. Então, se a gente parar de julgar nesses termos, a gente vai deixar de endurecer o nosso coração. Tá? Então tá bom, acho que a ideia básica já passou. Guarde a tua alma. E quando diz Provérbios, guarde a tua alma, sabe em que sentido ele está falando? Sabe o que é guardar a tua alma? É guardar a tua língua de falar coisas más, você estará guardando a tua alma. Tá? Dando finalidade aqui, então a pessoa resgatar o primogênito é você lembrar de fazer um resgate de você. Você nasceu em eternidade. Então, procure libertar o teu ser para você ser uma pessoa que realmente pratique o bem. Comece na rua falando bom dia. É um mínimo. Comece a compartilhar. Comece a ser agradável. Nisso você estará praticando espiritualidade e vai ver que vai mudar o rumo das coisas. Tá bom?